Então, hoje eu vou explicar sobre a fobia em geral e sobre a fobia social. As fobias são infinitamente variadas e extremamente comuns. Pense em uma situação ou em um objeto e alguém em algum lugar provavelmente tem medo dele. O que são as fobias? As fobias são caracterizadas por um medo excessivo que o paciente vivencia em relação a algum objeto, animal ou situação. Não necessariamente representam um perigo real, mas o paciente fóbico passa a ter sintomas físicos e psicológicos a partir da ansiedade provocada por esse evento. As fobias são divididas em 5 grandes categorias: fobia de animais, de ambientes naturais, situacionais, sangue e todas as outras demais. Quando uma pessoa com certa fobia depara ou ao mesmo tem a expectativa de se deparar com a situação que teme, ela costuma experimentar uma sensação de pânico, como por exemplo sudorese, respiração curta, dores no peito, tremor e etc. E o quão comuns são essas fobias? As fobias parecem ser comuns entre jovens. A maior parte das fobias começam cedo. A fobia de animais, a de sangue, injeção e ferimentos costumam surgir na infância. Quanto às outras, o início costuma ser na adolescência. E uma curiosidade, uma descoberta surpreendente é que as mulheres têm 2 vezes mais chance de sofrer de fobia do que os homens. E por que isso? Uma hipótese é que os homens são menos propensos a admitir que têm medo. E o que causa essas fobias? Ainda não são conhecidas todas as causas, mas alguns fatores já são sabidamente correlacionados ao seu surgimento. O histórico familiar, os fatores genéticos e o histórico de vida do paciente, experiências passadas que possam ter sido traumáticas. Fobia social é como uma câmera dando zoom em um rosto horrível, vermelho e cheio de pânico. Eu pareço realmente nervosa e o centro das atenções. Imagens de mim, mesmo parecendo culpado, nervoso, ansioso, constrangido, é o meu rosto. Traços distorcidos, mais marcados, nariz grande, queixo fino, orelhas grandes, rosto vermelho, postura corporal meio estranha, introvertida, ensimesmada, sotaque mais carregado. Eu pareço estúpido, incapaz de me articular ou de me comunicar bem. Eu vejo a sala grande, cheia de mesas, pessoas sentadas atrás das mesas. Eu estou sentada em uma das mesas. Todos os outros estão me olhando para mim, me observando. Eu pareço petrificada. Dá para ver isso nos meus olhos. Eu estou falando, mas não consigo me ouvir. Estou inclinada para frente, as mãos diante do meu corpo, brincando com o meu anel. As pessoas estão mais perto de mim do que realmente estariam. Todos esses 3 indivíduos eles sofrem de fobia social. Eles acreditam que não estão preparados para a tarefa de interação social, que estarão aquém dos padrões que eles e todos os demais esperam e que pagarão um preço alto por sua incompetência, sendo considerados ridículos, inadequados ou pouco inteligentes. Em uma situação social estressante, seus pensamentos automaticamente se voltam para dentro. Eles se centram em suas próprias falhas. Contudo, as imagens que aparecem em sua mente têm pouca conexão com a realidade. Para algumas pessoas, todas as situações sociais são angustiantes. Para outras, o medo só é disparado quando elas têm de desempenhar uma atividade específica diante dos outros. E muitas vezes essa atividade é falar em público. E o quão comum é? É um dos transtornos de ansiedade mais comuns. Normalmente, ele começa na adolescência. E como todos os transtornos de ansiedade em geral, a fobia social é mais comum em mulheres do que em homens. E o que causa a fobia social? Ao que parece, a fobia social é de família e acredita-se que os genes exercem uma influência moderada. Estima-se que a hereditariedade gira em torno de 40%. No entanto, o que se herda provavelmente uma vulnerabilidade à ansiedade em geral, e não à fobia social. Mais determinantes são o que os cientistas chamam de fatores ambientais não partilhados, isso é, as experiências que são únicas a cada indivíduo. E apesar disso, existem alguns indícios de que os pais superprotetores ou rejeitadores podem contribuir para o desenvolvimento de fobia social em seus filhos. A rejeição poderia prejudicar a autoconfiança da criança, levando-a a conceber visões nocivas de si mesma e de outras pessoas. No caso dos pais superprotetores, tem-se afirmado que eles podem limitar as oportunidades da criança para desenvolver habilidades sociais. E as pessoas com fobia social são muito mais propensas do que outras a vivenciar imagens
em situações sociais, e essas imagens são mais negativas e têm maior tendência a ser do ponto de vista de um observador. Eu vou deixar aqui do lado um questionário de autoavaliação e informações complementares. É muito importante ter em mente que esses questionários não fornecem um diagnóstico definitivo. Para isso é necessário consultar um especialista. No entanto, eles indicam se poderia ser útil procurar ajuda profissional. Esse é o de fobia social. Responda o questionário a seguir com base nas suas experiências da última semana. Um total de 19 pontos ou mais é sinal de uma possível fobia social. Respondam com 0, que significa nem um pouco, 1, que é um pouco, 2, moderadamente, 3, muito e 4, muitíssimo.